Bem-vindos a mais uma semana na disciplina de desenho mecânico e metrologia, né? Então, hoje, reforçando o que a professora Anaísa comentou, né? A questão das atividades, não deixar para a última hora, é sempre importante aí, quanto antes a gente finalizar, né? Não correr risco com prazos muito apertados, muito em cima, tá? Bom, então, dando continuidade à nossa ementa, então, só recapitulando um pouquinho, na semana passada, a gente falou bastante sobre os instrumentos de medição, né? Citamos aí os principais, os instrumentos de medição mais comuns, né? Falamos do paquímetro, né? Especialmente do paquímetro e especialmente do micrômetro, tá? E hoje a gente vai falar sobre, né, uma outra forma de se realizar a medição, né, que são as máquinas aí de medir por coordenadas. Tá? Antes da gente seguir, eu queria apresentar para vocês um site que ele é bastante interessante, bastante didático, porque ele tem algumas ferramentas online, né, que permitem vocês praticarem, principalmente aí quando estiverem estudando o capítulo 7, né? Que é com relação aos instrumentos de medição, que foi o conteúdo que nós abordamos aí na semana passada, na semana anterior. Tá? Eu vou fazer uma breve apresentação aqui desse site. Tá? Quando vocês entrarem, né, a professora Anaísa disponibilizou o link para vocês aí, tá no chat, tá? Mas é esse site aqui, né, stefanelli.eng.br. Nele tem diversas ferramentas gratuitas online que estão à disposição aí para vocês praticarem esse conteúdo que nós abordamos na semana passada, tá? Então, quando a gente vem aqui, principalmente na primeira abinha que a gente tem aqui de metrologia, ele tem aqui, né? Quando a gente vem aqui em uso, ele vai trazer alguns vídeos, né? Alguns de caráter informativo, né? Que vai explicar um pouco de como que seria a parte da utilização desses instrumentos que nós comentamos, né, do paquímetro, tanto em milímetro quanto em polegada, do micrômetro. Então tem alguns vídeos aqui que ele disponibiliza, tá? Quando a gente vem aqui em simulador, que eu acho que talvez seja a parte mais interessante que a gente pode aproveitar aqui desse site, é justamente a gente poder praticar a forma de se utilizar, de se fazer uma leitura, né, de se realizar um processo de medição utilizando esses instrumentos. Tá? Então, a gente vê aqui, né, ele tem aqui, né, diversos simuladores, então aqui tem de balança, o uso de paquímetro, né, ele coloca aqui que é o simulador, né, com none milímetro, e a resolução dele de 0,05, tem o micrômetro, aqui ele fala do relógio, comparador, aqui tem fala de tolerâncias e ajustes, que já foi tema também das nossas aulas aí lá no começo da disciplina. Né? Aqui o paquímetro em polegadas, né, em fracionárias também, então dá para a gente praticar. Então tem diversos outros, né, tem várias páginas aqui que vocês podem depois acessar com mais calma para praticar nesses simuladores. Eu vou apresentar aqui principalmente do paquímetro, né, e do micrômetro. Então quando a gente abre aqui no paquímetro, por exemplo, ele tem aqui algumas informações, né? E aqui a gente tem um simulador, tá? Que a gente pode clicar, ele vai expandir em tela cheia e a gente pode ir praticando, né? Então, conforme eu vou deslizando aqui a escala móvel, né? O nosso nônio, a gente consegue ir fazendo a leitura. Então, ele vai indicando para a gente. Então, eu vou deslizando aqui, né? Então, a gente tem aqui os encostos, né? O fixo, o móvel, que ele vai deslizando. A gente tem as orelhas aqui, né? Que também elas vão aumentando, e tem a aba aqui de profundidade, que na verdade aqui a gente consegue perceber que ela também desloca, né? Conforme a gente desliza aqui o nônio. E ele vai indicando para a gente. Eu posso, inclusive, dar um zoom aqui, né? Para a gente conseguir visualizar essas informações, né? Então, por exemplo, eu faço a leitura aqui e deixei, né? Medir a peça com essa medida. Né? Então a gente consegue visualizar aqui, ó. Então eu tenho 3 centímetros, né? Então 30 milímetros, então vai 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37. O zero ficou entre o 37 e o 38. Então a gente sabe que é 37, alguma coisa, né? Aí esse alguma coisa a gente vai visualizar, né? Recapitulando, isso a gente comentou semana passada, qual o traçado aqui da escala móvel vai coincidir com a da escala fixa.
né? E a gente percebe que a escala aqui do 5, ó, né, do móvel, ele está coincidindo, né? Então vai ficar 37,5, né? Tá? Então, conforme a gente vai deslizando aqui, a gente consegue, né, fazer esse teste, fazer prática para visualizar aqui. Tá? Alguns simuladores, né, a gente consegue, por exemplo, clicar nesse olhinho aqui, ele vai ocultar o resultado, né, e aí a gente consegue praticar. Né? Então, depois eu coloco para ele exibir de novo, a gente vê se acertou ou não. Tá? Então, esse seria um dos simuladores. Tá? Então, aqui ele está em tela cheia. Eu posso voltar aqui, vamos fazer a mesma... Vou apresentar a mesma forma aqui com o micrômetro, né? Então, eu vou abrir ele aqui, ó. Tá? E aí a mesma coisa. Então, aqui ele até coloca as instruções, né? Arraste-me na vertical, arraste-me na horizontal. Então, aqui eu posso ir para a esquerda e para a direita. Então, conforme a gente vai deslizando aqui, ele vai apresentando o resultado, né? E aqui eu posso segurar e ir na vertical, né? E conforme eu vou deslizando, a gente vai fazendo aí a leitura, né? Então eu vou deixar num valor aqui, por exemplo, né? Então aqui, tá? Fiz a medida de uma peça, tá? E ele me apresentou aqui essa, né? Vai ficar com essa abertura, a gente pode travar aqui e fazer a leitura do micrômetro. Então eu vou contar, né? Ó, 0, lembrando que esse aqui ele vai de 0 a 25, tá? Então ele vai aqui, ó, 0, 5, 10, né? Então eu vou ter aqui, ó, 11, 12, 13, 14. Como apareceu um tracinho aqui de baixo, o de baixo aqui é o meio, né? Então ele é 14, já tem meio aqui, e a gente vai somar, né? Qual a escala aqui que está coincidindo, né? Então vai estar aqui, ó, 25, 30, então, ó, 31, 32, 33 e o 34, né? Tá? Então o 34 praticamente está coincidindo aqui com essa linha fixa aqui na horizontal. Então é 14, né, vírgula 5 mais 0,34, tá? Então esse seria um exemplo aqui também de simulador que a gente pode utilizar. Então o link está aí para vocês no chat, né? Depois vocês podem acessar e praticar conforme a necessidade, tá bom? É bem interessante praticar a escala nos paquímetros, né? Com escala em polegada, escala fracionária, também ajuda bastante, né? A gente viu semana passada que ele é um pouquinho mais chato ali da gente, né, definir qual que é o resultado, mas aqui com esses simuladores isso acaba se tornando, né, mais prático da gente fazer esse treino, tá bom? Bom, vamos voltar aqui então para o nosso conteúdo. Então, como nós comentamos aqui, a gente vai dar continuidade, né, à nossa emenda. Então, semana passada a gente falou bastante lá dos instrumentos de medição, uso do paquímetro, micrômetro, né? Apresentei agora os simuladores, que vocês podem praticar todo esse conteúdo que foi abordado na semana passada. Tem as atividades, né, da apostila, as atividades que vocês desenvolveram nos encontros telepresenciais, que dá para praticar com esses simuladores, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, né, uma outra forma de se realizar medições, né, em peças, tá? Normalmente peças consideradas mais complexas, tá? E que podem ser um pouco mais dificultoso da gente realizar utilizando esses instrumentos convencionais que nós comentamos, né? Que é o caso do paquímetro e do micrômetro. Tá? Então, esses já são equipamentos, vamos dizer assim, mais sofisticados e que permitem trabalhar com essa maior complexidade. Tá? Bom, esse slide apresenta algumas informações referentes a erros do processo de medição. Nós comentamos já em alguns encontros anteriores, né, que todo processo de medição, né, eu coloquei aqui justamente para a gente reforçar esse tópico, né, que todo processo de medição ele tem algum tipo de erro, mesmo que mínimo, pequeno, mas tem um erro ali, né, associado ao processo. Tá? Então, a gente tem, né, essas informações aqui. É praticamente impossível medir sem cometer erros de medição. Né? Para que a gente fizesse uma medição sem erros, né, seriam necessários, primeiro, um sistema de medição perfeito. Né? Lembrando, quando a gente fala de sistema de medição, a gente está falando do instrumento de medição, do paquímetro, né, do micrômetro, do equipamento que está realizando essas medidas, né? Mas os equipamentos, os próprios instrumentos, né, eles podem passar ali por processos de calibração, mas eles não são 100% exatos, né?
Então, pode ter algum erro, né, às vezes em função ali da própria resolução que ele apresenta, algum erro durante o processo de medição. Tá? Então, primeira condição, um sistema de medição perfeito. A segunda, um ambiente controlado e perfeitamente estável. Né? Nós havíamos comentado que a temperatura ela pode influenciar num processo de medição. Né? A gente sabe que quando num ambiente em altas temperaturas, quando um determinado material está sujeito a alta temperatura, ele vai sofrer um fenômeno que a gente conhece como dilatação térmica. Né? Alguns materiais, né, dependendo do coeficiente de dilatação que ele tem, vão dilatar mais, outros vão dilatar menos. Inclusive, o próprio instrumento de medição pode estar sujeito a esse efeito, né, esse processo de dilatação térmica. Tá? Então, o ideal, né, até pelas normas aí de metrologia, é sugerido que seja feito num ambiente ali a 20 graus. Tá? Então, seria preciso um ambiente controlado e perfeitamente estável. Né? Então, você consegue manter 20 graus, né, utilizando equipamentos específicos, mas você tem variações. Às vezes esse 20 vai para 20,5, vai para 21, vai para 19,5. Isso pode influenciar no processo, mesmo que de maneira muito pequena, mas influencia. Tá? Terceiro, um operador que realizasse um trabalho perfeito. Né? E as pessoas elas estão sujeitas a errar, né, inclusive durante o processo de medição. Inclusive, se a gente tiver medições ali sucessivas. Né? Às vezes a pessoa ela tem uma capacidade de concentração no começo, mas com o passar do tempo, né, às vezes pelo próprio cansaço, né, por exaustão ali, ela pode cometer um erro, fazer uma leitura. A gente comentou do erro de paralaxe na semana passada, né? Às vezes, em função da forma como ela está olhando, né? Se ela não tiver de forma ali exata, né, frontal ali ao instrumento de medição, se ela tiver um pouco inclinado, né, às vezes o traçado ali do paquímetro vai estar um pouco diferente, então ela pode cometer um erro nesse sentido. Tá? O quarto item, que é a grandeza de medição, o mensurando, tivesse um valor perfeitamente definido e estável, né, o que também não acontece, ele pode estar sujeito a variações. E por último, né, na prática, nenhuma dessas condições costuma acontecer isoladamente, né, muito menos simultaneamente. Então eu precisaria ter a combinação de todos esses fatores para que um erro fosse 100%, um processo de medição fosse 100% exato, e não é muito bem o que acontece. Tá? Então, quando a gente fala de máquinas, né, de medir coordenadas, também conhecida aí pela sigla MMC, né, lembra bastante lá aquela ferramenta matemática, né, do mínimo múltiplo comum, mas é só a sigla aqui que é parecido mesmo, tá? Então, uma MMC, né, uma máquina de medir coordenadas, é um instrumento de medição utilizado para medir peças mais complexas, seja de forma manual ou automática, tá? A gente vai ver isso, inclusive depois tem alguns vídeos que apresentam isso, né? Ela pode ser feita de forma manual, ela pode ser automatizada, que facilita o processo, né? E que pode ser utilizado quando a utilização de instrumentos de medição usuais, como que a gente já comentou na semana passada, né? Paquímetro, micrômetro, escalas graduadas, trenas, né? Podem se tornar difíceis em alguns processos, ou quando eu quero, às vezes, até uma exatidão, era um processo de medição mais preciso. Tá? Então, pode ser interessante quando a gente tem uma geometria mais complexa, né? E quando a gente precisa de uma precisão, né, mais importante ali nesse processo. Tá? Então, um exemplo aqui, né? Então, essa informação até tem essa imagem, né, tem uma semelhante na apostila de vocês, que ele coloca ali, né? Considere que a medição das partes de um bloco de um motor foi realizada conforme a figura a seguir, com a utilização de um paquímetro. Mas se eu quero, de repente, fazer um processo, né, de conferência nessa peça, eu tenho que realizar diversas medidas. Né? Então, eu vou ter que tirar a medida aqui do diâmetro interno, depois eu tenho que tirar uma outra medida de um outro diâmetro, né, o comprimento, a largura, a profundidade, algum ressalto. Então, pelo próprio formato dessa peça, o uso do paquímetro pode dar certo? Pode, né? Mas vai ser muito mais trabalhoso, porque eu tenho diversas, né, leituras que a gente precisa realizar. E aí pode cair naquela questão do erro do operador. Então ele pode tirar uma, depois ele vai tirar outra, daí vai cansando o processo, e aí ele pode
cometer algum tipo de erro, né? E aí algumas questões que ficam aí, né? Então, quando a gente tem uma geometria complexa, como é o que está sendo apresentado aí, né? Como que você avalia a dificuldade do processo? Então, é possível medir utilizando, por exemplo, um paquímetro? É possível, né? A maioria das medidas a gente poderia tirar com um paquímetro, porém, né, não é fácil, vai ser trabalhoso, não é só uma medida, são diversas dezenas aí de medidas que precisam ser tiradas, né? E, inclusive, a gente está falando de uma peça, e se eu precisar tirar a medida de um lote de peças, né? Então tem que tirar de várias, né? Então é recomendado a gente ter um processo automatizado, né? Para minimizar os erros e para garantir, né, celeridade aí ao processo. Como seria o erro referente às leituras? É justamente o que a gente comentou. Então, às vezes, por exaustão, a pessoa pode cometer erros, né? Então, está tirando medidas ali, né? Às vezes vai cansar, né? Pode cometer um erro de paralaxe, alguma coisa nesse sentido. Então, medidas manuais dessa forma vão se tornar, né, naturalmente mais suscetíveis a erros. Tá? E depois, como tornar o processo mais ágil? Então, é justamente a gente tentar aplicar alguma ferramenta que seja automática, que seja automatizada, que consiga realizar leituras de forma precisa, né, com o mínimo de erro possível, né, numa velocidade alta. Então eu posso medir diversas peças, né, num tempo reduzido, né, enquanto de forma manual, com paquímetro, eu vou medir uma peça, no equipamento eu vou medir várias, tá? Então, essas questões é justamente aí para a gente apresentar as vantagens, né, as principais vantagens e funcionalidades da máquina de medir coordenadas. Tá? Então tá lá, ó. Por existir a necessidade de se realizar as medições com mais agilidade e confiança, surgiram então as máquinas de medir por coordenadas, né, que são as MMCs. Além disso, existem ainda alguns modelos com softwares de gerenciamento da movimentação por CNC, né, por comando numérico computadorizado, que permite a repetibilidade do processo de conferência. Então, né, eu posso deixar isso automatizado, né, utilizando ali softwares específicos, né, que permitem aí a agilidade, né, desse processo quando a gente tem repetições, né? Então, várias peças que precisam ser medidas, a gente consegue automatizar isso de uma maneira bem prática. Tá? Outra característica, né, outra vantagem que a gente tem nos equipamentos de medição, nas máquinas, né, de medição por coordenadas, é que o erro ainda existe, né? Nós comentamos lá no primeiro slide que o erro também é uma função do próprio instrumento de medição. A máquina de medir coordenadas, ela também tem erro, porém, se comparado com os paquímetros, os micrômetros, os instrumentos de medição convencional, ele é muito pequeno, né? Então, o uso das MMCs também pode ser reduzido quando comparados, né, o erro, né, quando comparado aos outros processos. Então, o erro de medição ali está na casa de 0,7 microns, né? Então, o micron é o metro vezes 10 a menos 6, né? É 1000 vezes menor que o milímetro, tá? Então, na casa dos 0,7 milésimos de milímetros. É muito pequeno. Existe, mas é muito pequeno, tá? Logo, a medição por MMC pode ser considerada uma alternativa viável para a conferência de peças em séries, né, ou de uma única peça, aliando precisão e confiança nos resultados, mesmo em perfis mais complexos, né? Então, a principal aplicação aqui que a gente tem desse tipo de equipamento é justamente para perfil que é mais complexo, né, que poderia me tomar muito tempo numa medição convencional, porém, com os equipamentos se torna mais ágil. Tá? Aqui tem uma ilustração, né, que mostra aí mais ou menos como que se dá esse processo, tá? Depois eu vou colocar alguns vídeos aqui que mostram um pouco desse procedimento, tá? Então, o autor, né, segundo Spíndola, né, 2022, a posição de um ponto no espaço pode ser definida em coordenadas cartesianas, x, y e z, né? Uma MMC, uma máquina de medir coordenadas, é capaz de definir com extrema precisão a posição desses pontos em um espaço tridimensional e calcular os parâmetros significativos das figuras geométricas sobre as quais tenham sido tomados esses pontos.
Tá? Então eu tenho aqui o meu equipamento, né, a minha máquina de medir coordenadas, eu tenho aqui destacado, né, nesse cinza um pouco mais escuro, a peça que a gente vai tirar as medidas, e esse equipamento ele tem uma movimentação em 3 dimensões, né, então ele pode se deslocar tanto, né, no eixo X, no eixo Y, quanto no eixo Z, né? Então a gente consegue verificar aqui, ó. Então eu tenho uma movimentação num eixo X, eu tenho uma movimentação num eixo Y, então aqui a gente já caracteriza, né, um plano ali 2D, né, mas também eu posso deslocar, né, o meu equipamento aqui no eixo Z. Então eu posso tirar medidas tanto da parte inferior quanto da parte superior, tá? Essa ponta aqui, né, que é onde está localizado ali o equipamento, o sensor, né, que vai tirar as medidas, ele vai se deslocando. Então ele vai pegar num ponto aqui, depois ele pode se deslocar para cá, depois ele sobe e vem para cima, né, mede a altura da peça, mede o comprimento da peça, mede profundidade, mede diâmetro, tá? Além das medições, né, de comprimentos que ele pode tirar, ele também pode avaliar a questão dos erros geométricos, né, que a gente já comentou também nos encontros anteriores. Né, um desvio de paralelismo, né, de inclinação, de perpendicularidade, né, de concentricidade, cilindricidade, algumas desses erros ele consegue avaliar. Né? Então, se uma superfície vai estar perpendicular, vai estar paralela a outra superfície. Tá? Então, tudo isso a gente consegue avaliar aqui nesse equipamento. Tá? Então, ó, com esse sistema de coordenadas, é possível determinar qualquer ponto no espaço. Então, eu tenho aqui minha coordenada. Ó, eu tenho a minha coordenada X, está representada aqui, o Y está aqui para trás, e eu tenho o Z, né, no caso aqui, que estaria aqui para cima. Tá? Então, eu posso representar em qualquer ponto do espaço, né, colocando, indicando as 3 coordenadas. Uma coordenada X, uma coordenada Y e uma coordenada Z. Então, vamos supor que eu tenho um ponto, ó, esse ponto aqui, né, esse ponto no espaço. Então, ele vai ter uma coordenada X correspondente, né, uma coordenada Y, aqui que seria todo esse deslocamento correspondente, e uma coordenada Z correspondente. Tá? Então, se eu defino essas 3 cotas, né, o X, o Y e o Z, a gente define no espaço a posição, né, e aí o próprio equipamento consegue tirar essas medidas. Ele vai pegar de um ponto lá no espaço até um outro ponto, aonde ele desloca no eixo X, Y e Z, né, ele consegue tirar essa distância, esse comprimento. Tá? O contorno das peças pode ser definido por uma série de pontos. Então, voltando aqui nessa ilustração, tá? O que essa máquina ela vai fazer? Aqui ela tem uma ponteira, né, que tem um sensor, e ele vai como se ele fizesse um mapeamento da peça. Né? Então ele vem aqui, né, vai medir aqui esse ponto. Depois ele se desloca para cá e mede esse outro ponto. Tá? Então ele vai encostando, ele vai mapeando. Tá? E ele faz isso em todo o comprimento. Quanto mais pontos a gente tiver, melhor, mais preciso vai ser o nosso processo de medição. Tá? Então, se eu quero medir, por exemplo, um diâmetro, né, ele pode pegar ali, né, com 3 pontos, ele consegue definir. Então, ele vai encostar um lado da circunferência, do outro lado oposto, depois no outro lado, aí ele consegue estimar, né, que ali, né, faz parte do perímetro daquela circunferência, ele já tira ali medida de diâmetro, de raio. Tá? Então, o contorno das peças pode ser definido por uma série de pontos. Então, quanto mais pontos eu mapear ao redor dessa peça, né, também mais preciso vai ser o nosso processo. Quanto maior o número de pontos, que é o que está colocado aqui, né, mais definido fica o contorno da peça a ser medido. Né? Então, mais preciso vai ficar o nosso processo de medição. Procedimento, né? Como que se dá esse processo de medição? Então, basicamente, ele coloca ali 3 etapas, né? Então, a primeira é nivelar a peça, né? De forma que o seu plano de referência fique paralelo ao plano de medição da mesa, podendo ser usado 3 suportes ajustáveis. Depois tem uma outra imagem que mostra esses suportes, tá? Mas é basicamente a gente alinhar, né? Definir ali que o plano da peça, ela está condizente ali com um plano que a gente estipula ali com um plano XY, tá? Então, nivelar, então ela tem que ficar nivelada, né, num nível certinho, para que o plano de referência da peça ela seja coincidente com o plano de referência do próprio equipamento. O segundo ponto ali, alinhar a peça para que os seus eixos de referência fiquem paralelos, né, aos eixos da máquina. Então eu tenho o eixo da peça, o eixo X, Y, Z, e a máquina tem o eixo X, Y e Z dela. Então o ideal é que elas fiquem alinhadas, né? O eixo X fique alinhado ali com o eixo X, o eixo Y fique alinhado com o eixo Y, tá?
E por último, o terceiro passo ali é determinar o ponto de origem, encostando o sensor na peça e zerando os indicadores, né? Então, através ali da própria programação do equipamento, você define onde é a origem, onde que ele vai começar. Tá? É um pouco parecido com aquele conceito de zero peça, né, em CNC, que a partir dali ele vai traçando, né, os pontos que ele precisa realizar um processo de usinagem, por exemplo. Tá? Então a gente vai zerar um ponto em específico, a partir dali ele vai começar a tirar as medidas. Tá? Aqui tem essas duas imagens que mostram o processo, né? O primeiro aqui seria o processo de nivelamento, tá? Então eu tenho aqui, né, a mesa do suporte, onde a gente vai realizar o processo, onde eu vou apoiar a peça que eu quero tirar a medida. Se for necessário, a gente pode utilizar suportes, né, que são reguláveis, então eu posso ajustar para que ele fique no nível ali da peça, tá? E por último, a gente tem aqui outra ilustração que mostra o alinhamento, né? Então, os eixos alinhados. Então, se inicialmente ele tivesse preenchido aqui nesses pontos pontilhados, né, o ideal é que ele esteja, né, aqui alinhado a peça com o eixo ali da ferramenta. Então, eu tenho aqui o eixo X e o eixo Y, né? Então, aqui, ó, esse eixo Y está alinhado aqui, esse eixo X vai estar alinhado aqui, tá? Para fazer o sistema de coordenadas das peças, né, temos de levar em conta os sistemas de coordenadas da própria máquina. Né? Então, é justamente o que a gente tem aqui. Eu tenho a coordenada da peça, x, y e z. Eu tenho a coordenada aqui da própria ferramenta, né, do próprio equipamento. Né? Então, eu tenho x, y e z. Né? É preciso estar nivelado, é preciso estar alinhado, né? Porém, o próprio equipamento, às vezes, ele consegue corrigir caso esteja com algum, dependendo do equipamento, ele consegue corrigir, né, através ali do próprio software dele, caso ela não esteja 100% alinhada. Tá? Então ele até coloca essa informação. O ajuste do sistema de coordenadas da peça, né, ela pode ser feita com o auxílio de um software de medição, como se estivesse corrigindo a posição da peça e ajustando a máquina. Tá? Um ponto importante que a gente tem aqui é com relação ao sensor. Né? Como que ele faz essa medida? Existe um sensor que fica localizado lá naquela ponta, né, que ele entra em contato ali com a peça e ali ele consegue tirar as medidas. Né? Então, os sensores são instalados no braço que faz o movimento vertical do eixo X. Tá? No eixo Z, perdão. Tais sensores são escolhidos de acordo com a tolerância dimensional, geométrica específica. Tá? Então, tem alguns sensores específicos. Tá? Tem sensor que tem, né, essa ponteira aqui dela um pouco maior, né? Então tem umas que tem aqui esse braço aqui um pouco mais comprido, então depende da peça, né, da profundidade que a gente precisa, do tipo de tolerância que a gente está avaliando, do comprimento que a gente quer. Eu posso ter sensores ali específicos para cada situação. Tá? Eu tenho sensores mecânicos, eletrônicos, sensores óticos, a laser, né? E talvez o mais comum, que é conhecido como apalpador. Tá? Quais que são cada um desses sensores? A gente tem um sensor mecânico, né? Então normalmente eles são rígidos, geralmente fabricado em aço temperado, com diversas formas geométricas em sua extremidade de contato, o que permite fácil acesso aos detalhes das peças. Tá? Então esse sensor mecânico até como o nome sugere, ele é um processo de medição ali um pouco mais mecânica, né? Então a gente posiciona o sensor onde eu quero tirar a leitura, né? E eu indico que é aqui que eu quero que ele considere aquele ponto. Depois ele vai movimentar, depois eu tenho que indicar na máquina que é naquele ponto que ele tem que tirar a medida. Tá? Ao contrário do sensor eletrônico, que é o próximo que ele tem aí. Né? Que eles são constituídos de um apalpador sensível que são ligados a indicadores digitais. Quando ele toca a peça, né, essa pressão, mesmo que pequena, do sensor em contato com a peça, ele vai provocar um deslocamento angular. Então aquela bolinha que a gente viu que estava naquela imagem lá, ela se desloca um pouquinho. Quando ela se desloca, né, ele tem esse deslocamento angular na ponta do sensor, ele vai gerar um sinal, né, tanto um sinal elétrico quanto um som, para travar a leitura indicada. Então quando ele encosta na peça, ele desloca aquela bolinha, aquele sensor, ele manda um sinal elétrico e faz um som. Né? Então ele entende que ali ele tem um ponto que ele precisa medir. Né? Então ele encostou, faz um barulhinho, mediu. Né? Encostou em outro lugar, faz um barulhinho e mediu. Depois tem um outro vídeo também que mostra esse processo, né, do uso aí do sensor eletrônico.
Sensores óticos, né, são utilizados quando a peça possui detalhe muito pequeno, impossibilitando o uso de sensores normais de contato. Então é como se ele fizesse uma leitura à distância, né? E sensor a laser, que é baseado na emissão de feixe de luz, né, e medem por triangulação. Tá? Porém, o mais comum, até que a gente tem aí, acaba sendo o sensor eletrônico, tá? Que ele encosta, faz a medida, né, e vai registrando tudo isso no próprio software ali da máquina. Tá? Aqui eu peguei de um catálogo de um fabricante, né, da Mitutoyo. Depois eu vou apresentar também um pouco desse catálogo para vocês, que ele traz alguns tipos de sensores, né? Então é de acordo com o fabricante. Esse aqui é de um fabricante específico, então ele traz um sensor aqui, né? Então, um sensor compacto, que uma economia com alta exatidão, pode ser conectado na grande maioria dos cabeçotes, né? Então aqui alguns formatos específicos, né? Então aqui a gente consegue perceber, ó, a ponta do sensor, tá? Então um sensor compacto, que uma economia com alta exatidão, possibilita troca de módulos de forma manual ou automática. Tá? Normalmente ele é unido ao próprio cabeçote ali, se não estou enganado, é com um sistema de imã mesmo. Tá? Então aqui outros sensores, né, sensores robustos, estão dependendo da aplicação. Né? Então aqui, ó, o sensor desenvolvido para medição de roscas. Né? Então dá para ver que ele é até um pouco mais fino, que é justamente para ele poder fazer a medida, como são medidas muito pequenas, né, numa rosca, né, de um determinado componente aí. Tá bom? Aqui alguns sensores especiais, né, já entrariam naquela classe ali dos sensores óticos, por exemplo, sensores a laser, tá? Então tem aqui esse modelo QVP, né, que é um sensor ótico, né? Então esse sensor detecta automaticamente as bordas de dados de imagem da peça ampliada por uma câmera, né? Então é extremamente útil para medir produtos microfabricados que não podem ser medidos por um sensor de contato, né? Ou algum objeto muito frágil que não pode ter nenhuma força de contato em cima dele. Então ele vai fazer a leitura, então é como se ele fizesse um mapeamento ali da peça, né? Sem de fato estar em contato com ela, né? De uma maneira ali à distância, tá? Outros exemplos aqui, né? Sensores com lasers, né? Para medir aqui superfícies, tá? Então tem alguns sensores específicos. Aqui os cabeçotes, né? Que é onde o sensor vai estar acoplado, tá? Então, né, eu posso ter um cabeçote específico dependendo do tipo de sensor, tá? Se é um sensor para contato, se é um sensor ótico, tá? Então dependendo do tipo aqui, ele pode ter um cabeçote onde a gente acopla os sensores específicos para cada situação, tá? Aí, aqui é basicamente um resumo, né, do que a gente comentou. Então, a máquina de medição por coordenadas, né, uma máquina que ela vai fazer medidas de tridimensional, né, em 3 dimensões. Então, basicamente, ela é uma ponta que se move na vertical e na horizontal e faz contato com a superfície a ser aferida. Então, tem uma peça que eu estou tirando medida, a ponta aqui que ela vai se deslocando para cima, para baixo, para frente, para trás, né, em 3 dimensões, né, sempre em contato com a peça para ela poder tirar, fazer o processo de medição. Ela apresenta, né, uma rápida medição e com alta sensibilidade, né, e uma das principais características, alta precisão. Então, é velocidade e precisão. Os sensores, né, os apalpadores, que é o que vão estar em contato ali, né, do tipo touch trigger, rígido, até tocar o ponto a ser medido, né? Ao tocar a superfície, ele vai registrar a posição, né? E aí ele permite o deslocamento. Então, aqui a gente tem a ponta, né, que entra em contato ali com a superfície, né? Bastante sensível, então, no mínimo contato, ele já consegue identificar que ele, a partir dali, ele vai ter que tirar, fazer a leitura, né, do ponto que ele está, né, e daí da onde que ele foi, qual que foi o deslocamento que ele apresentou nessa etapa. Ela pode ser, né, a operação aqui desses sensores pode ser manual, então eu mesmo posso deslocar o sensor, né, então eu pego o ponto, coloco, registro onde eu quero fazer, depois eu desloco para outro ponto, né, ou ele pode ser automatizado, né, através de ferramentas ali semelhantes ao CNC. A gente tem uma norma, né, que é a norma 13360, tá? Ela é de 2010, e que ela traz algumas especificações desse tipo de instrumento de medição, tá? Que é a máquina de medir por coordenadas. Então ele traz algumas definições, ele traz alguns conceitos, ele traz diversos tipos ali
uma série de modelos específicos de equipamentos que a gente pode ter, tá? Dentro desse grupo, tá? Um deles, eu trouxe aqui os 3 principais, tá? Mas na norma ele descreve isso, na apostila de vocês também tem mais de 10 tipos lá que ele descreve a diferença entre cada um deles, tá? Um dos tipos que ele traz é a mesa fixa e braço em balanço, né? Então a mesa aqui, né? Aqui é uma ilustração e aqui é uma imagem que mostra, né, um tipo dessa máquina, né? Então ela tem aqui o braço dele em balanço, né? Então como se ele ficasse ali, vamos dizer assim, uma extremidade suspensa, tá? E os eixos que ele se desloca, né? Então ele se desloca nas 3 dimensões, então ele pode se deslocar aqui num eixo X, então ele vai se deslocar nesse sentido, né? Esse ponto aqui ele pode se deslocar no eixo Y nesse sentido e fazer um movimento vertical, né? Aqui eu tenho o meu sensor, ele pode se deslocar para cima e para baixo conforme a medida que ele está tirando, né? Algumas características dele, né? Então tem a rapidez de medição, facilidade de manuseio, uma certa limitação dos cursos, né? Normalmente, por ele ser em balanço, ele acaba sendo um equipamento menor. Então, não só no eixo YZ, mas no eixo X também, mas principalmente no eixo YZ, ele é mais limitado. Então, normalmente para peças menores, tá? Então, está aqui restrito a pequenas peças e apresenta uma característica que é o braço dele que fica em balanço. Tá? Então, inclusive, se eu tiver um eixo Y muito grande, esse braço vai estar numa condição desfavorável, sujeito à vibração, enfim. Tá? Um segundo grupo que ele traz é a máquina conhecida aí como pórtico móvel, né? Então ela tem essa espécie de estrutura que é conhecida como pórtico e móvel porque ela se desloca. Tá? Então ela tem aqui de novo os 3 eixos, né? Então tem o eixo X, então toda essa estrutura aqui, esse pórtico, ele vai se deslocar nesse sentido, tá? A gente está mostrando aqui essas flechinhas. O eixo Y, né? Então esse corpo aqui também ele pode se deslocar para cá, e o eixo Z de novo, para cima e para baixo. Tá? Então aqui também tem uma imagem que mostra um exemplo, né? Então tem um pórtico aqui, né? Ele pode se deslocar nesse sentido, que nessa imagem seria aqui, ó, né? Daqui para cá o eixo X, né? Daqui para cá é o eixo Y, né? E para cima e para baixo, né? Que seria essa ponteira aqui, o eixo Z, tá? Eu posso tirar grandes medidas, né, no eixo Y, dependendo do equipamento. Então, por ele não estar em balanço, ter essa estrutura que é chamada de pórtico, eu posso aumentar e ter, né, dependendo do modelo da máquina, uma leitura no eixo Y maior, né? E uma limitação dela é que a peça não pode exceder a abertura do pórtico. Então, obviamente, ela vai ficar limitada a essa abertura aqui, né? Não vou conseguir colocar uma peça se ela não couber dentro dessa estrutura, dentro desse pórtico, tá? Aqui ficou CM, né? A máquina de medir coordenadas, ficou invertida a sigla ali, mas é conhecido ali como tipo coluna, tá? Que ele apresenta essa estrutura, né, como se ela fosse uma coluna, e no equipamento a gente tem o deslocamento na vertical, né? Seria no eixo Z, né? E a própria peça, né, ela ficaria ajustada ali para ter o tipo de deslocamento, né? No X e Y. Não seria efetivamente o sensor que está se deslocando. Tá? Ela tem uma mesa que é móvel. Tá? Tem uma precisão muito alta para peças pequenas, né? Também em função das estruturas aqui, ela acaba não sendo indicada para peças grandes, né? Então ela tem a mesa móvel, que vai fazer esse deslocamento aqui nos 2 sentidos, né? Tanto no eixo X quanto no eixo Y, né? E tem essa limitação que é a dimensão da coluna, né? Essa coluna aqui, o sensor tem o deslocamento, mas a coluna ela é fixa, né? Então ela também tem essa limitação, não pode ser uma peça maior, senão né, vai ultrapassar a altura limite ali do próprio sensor. Tá? Outro exemplo, né, a torre móvel com um braço horizontal, né? Então aqui a gente vê na torre os deslocamentos, né? Então eu tenho aqui o eixo X, né? Eu tenho aqui o eixo Y e o eixo Z, né? Então ele vai se deslocar tanto aqui nessa horizontal, quanto nesse outro sentido, e no Z na vertical. Então tem uma precisão, né? Esse modelo aqui considerado interessante para peças maiores, né? Então ela acaba sendo um equipamento mais robusto, né? Recomendado para medições laterais, né? Faltou um Mzinho aqui, mas para medições laterais, né? Justamente em função da posição do próprio sensor, né? Limitada para medições verticais, né? E o braço em balanço implica em baixas frequências naturais, né? A própria vibração ali do equipamento. Tá?
Aqui tem outros exemplos, né? Na apostila de vocês, inclusive, tem mais modelos do que esses aqui que eu trouxe. Tá? Então, ele tem aqui a mesa móvel, o braço horizontal, a máquina, né, tipo pórtico, né, pórtico em anel móvel. A apostila de vocês acho que traz mais de 10 exemplos, tá? Que foram retirados da norma. Né? Então, tem a norma também 13360, que traz com mais detalhes, mais definições cada um desses tipos específicos. Tá? Em resumo, né, então, resumindo aqui os equipamentos, né, uma das principais características dos equipamentos de medição por coordenadas, né, de maneira geral, o erro apresentado é na ordem de 0,7 microns. Né, então, alguns modelos podem apresentar uma escala de ultra exatidão, que chega a 0,02 microns, né, menor ainda. Tá? Mas ele apresenta um erro bem menor quando comparado aos instrumentos convencionais. Possuem sensores de medição para realizar as leituras, o que facilita na exatidão, tá? E também com relação à velocidade. Né? Então, ele é um processo muito mais ágil quando comparado, principalmente quando a gente quer uma certa repetibilidade. Né? Então, várias peças, um lote de peças que eu preciso medir. Tá? E uma outra característica é que alguns equipamentos comportam sensores de temperatura, né, que ele já leva em consideração aquele efeito de dilatação térmica. Né, ele compensa possíveis dilatações térmicas. Então, dependendo do nível de temperatura, né, em tempo real ele identifica a temperatura e já compensa algum efeito de dilatação que aquela peça ou o próprio equipamento pode apresentar. Tá? Aqui tem os vídeos, pessoal, que eu comentei. Eu queria apresentar aqui, mostrar para vocês, tá? São 2 vídeos. Esse primeiro eu vou acabar até passando um pouquinho mais rápido, porque ele mostra o processo, né, de medição, então as etapas, tá? Mas depois vocês podem procurar por esses vídeos aí para acompanhar, tá? Eu vou, inclusive, passando um pouquinho, pessoal, para poder acelerar, para dar tempo da gente ver os outros, tá? Então, ele faz uma limpeza aqui, né, para qualquer eventualidade que possa prejudicar a leitura. Então, ele limpa ali a mesa, né, os próprios pontos de apoio ali, tá? Vou, inclusive, deixar sem som, porque é só música. Ele faz a limpeza aqui nas guias, por onde vão se deslocar, né, no eixo X, o eixo Y, o eixo Z. Tá? Ele abre a válvula de ar comprimido, né, que vai realizar ali o processo, facilitar o processo de deslocamento, né? Aqui o filtro do ar, né? Aí aqui ele mostra os deslocamentos que a peça pode fazer. Ele vai fazer a referência do eixo, né? Então ele retira a sonda, ele coloca num equipamento de teste, né? Que é essa esfera, que é como se fosse uma espécie de calibragem, né? Então, para ele calibrar, para entender ali a posição certinho. Né? Então ele vai fazer a calibração da esfera, medir 5 pontos na esfera padrão. Tá? Esse aqui ele vai encostando, então dá para ver que ele faz de forma manual, né? Não é automático. Tá? Daí ele vai fixar a peça, né, em cima da mesa aqui de desempenho, e depois ele vai tirando as medidas. Eu vou passar para a parte que ele já faz a medição, então ele está fazendo a fixação. Aqui ele vai medir o plano de referência, a linha, então ele fez a medição do plano, depois da linha. Aí ele vai, né, mostrar o processo de medição do diâmetro. Então ele vai encostando, né, em alguns pontos ali, né, e conforme ele vai encostando, ele vai tirando as medidas e consegue já identificar o diâmetro. Ele indica que está mostrando, olha lá, e aqui é a medida que ele fez, né, de 36 milímetros. Tá? Processo de medição de ângulo. Né, então ele pega num ponto lá no começo, depois um outro mais para o final.
Ele já indicou previamente, ele indica o ângulo, né? Então ele colocou aqui, né, a angulação que ele tirou. Tá? Então, as distâncias, ó, o ponto que ele mediu, e aqui é o ângulo medido. Tá? Aí o paralelismo, né, distância entre dois elementos. Tá? Depois vocês podem buscar esse vídeo, ele traz aí todos os processos aí com calma. Tá? Eu queria passar para o segundo vídeo, que é esse aqui. Também ele é um vídeo bem curto, tá? Mas que mostra... esse aqui já é no caso do sensor eletrônico, então dá para a gente... ouvir até o sinal o sonoro, né, que ele emite durante o processo. Vou até aumentar aqui. Bom, o vídeo ele vai basicamente aqui acabar, né, tirando várias medidas, mas dá para a gente ter uma ideia de como que é o processo, né? Então ele é bem rápido, né? Então ele, de uma forma, né, em 1 minuto ele tirou as medidas aqui da lateral, tirou a medida aqui do diâmetro de cada um desses furos, já veio aqui para esse espaço aqui no centro, já tirou as medidas, né? Então ele consegue fazer todo esse mapeamento e depois indicar ali quais os diâmetros, os comprimentos, algum erro geométrico, caso tenha sido solicitado, tá? Então, vocês podem pesquisar depois, tem diversos vídeos lá que mostram, né? Esses são alguns deles que eu trouxe aqui, mas que trazem aí exemplos, né, do uso do equipamento de medição, tá? Ok, pessoal. Então, basicamente um conteúdo mais teórico, né? Então não tem tanto equação ali, tanta fórmula envolvida comparado com os outros, né? Mas era isso que eu queria passar aí para vocês. Obrigado aí por acompanharem a aula. Tá bom? Um abraço a todos e até semana que vem.